E hoje eu quero conversar com você sobre a dor de muitos donos de negócios que perdem o pulso do colaborador, percebem muitos retrabalhos e estão em dúvida sobre como acompanhar o progresso ao longo dos projetos, ao longo das atividades da empresa, como que ele faz isso e por que que isso é tão importante, ok? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador da Decision Pro, eu criei a Decision Pro onde eu ajudo donos de negócios a estruturarem relações de trabalho mais sólidas através de um formato de gestão descomplicado que faz com que os donos de negócios e o colaborador se acertem, se alinhem, se mantenham trabalhando bem juntos e com isso o dono consiga escalar de forma enxuta, altamente rentável e com o dono dependendo, com a empresa dependendo cada vez menos do dono no operacional. E hoje estamos falando aqui particularmente sobre pulso, sobre como acompanhar o progresso, como eu definir uma meta lá no fim e ver o colaborador se ajustar com ela. Existem diversos assuntos sobre isso, né? Como que você monitora o acompanhamento sem microgerenciar, né? A palavra aqui é sem microgerenciar, que é muitos donos de negócios que estão fazendo seus negócios escalarem, acabam de uma maneira ou de outra microgerenciando seus colaboradores. Eles acabam fazendo com que o colaborador, ficam em cima do colaborador, sufocando até o colaborador na hora de se fazer as coisas. Então não dá para continuar fazendo um negócio escalar com o dono microgerenciando. Por quê? Por que o dono não pode microgerenciar os colaboradores? Porque ele não vai dar conta de microgerenciar. 1 ou 2 ele consegue, até 3. Mas quando começa 5, 10, o dono ele enlouquece. Eles têm uma sensação enorme de falta de controle. E o que ele tem que fazer quando ele quer ter o pulso do colaborador sem microgerenciar o colaborador? O que ele precisa fazer? Que jeito que ele tem que pensar? A primeira coisa que o dono precisa fazer é ter uma noção de prioridades da empresa. Em primeiro lugar, começa lá na base. Aquele projeto precisa ser prioridade. Aquele projeto ele precisa estar atrelado. O que é um projeto que é prioridade dentro do negócio? É um projeto que está diretamente relacionado a algo que gera valor para o negócio. Então, por exemplo, a máquina de geração de receitas da empresa, o funil de webinário XYZ ali que atrai os clientes, que transforma um desconhecido, um estranho, em um cliente conhecedor do produto, que gera o desejo ali, gera a necessidade de comprar. Esse é uma prioridade na empresa. Não há dúvida que atrair clientes, ter uma área de atração de clientes é uma prioridade. Ele precisa pegar aquele cliente e aquele desconhecido e transformar em cliente. Aí, dentro disso, ele vai ter as formas de fazer isso, que eu não vou entrar em detalhes aqui de funis, afinal não é a minha especialidade funis, ficar falando sobre funis de marketing, né? Mas assim, ele vai precisar entender se ele vai fazer um mínimo, onde que ele vai fazer um mínimo viável, qual que é a estrutura mínimo viável, se ele vai começar pelo webinário, ou se ele vai precisar agora, já na empresa dele, criar conteúdos para um perpétuo, para melhorar a eficácia para pessoas, para diminuir o custo do tráfego dele, enfim. Esse é um universo enorme aí que precisam ser alinhados. Mas ele vai precisar saber se ele está atendendo, se aquela é a maior prioridade do negócio. Talvez, pode parecer até um pouco contraintuitivo, ele vai precisar também ter clareza se ele não tem que atacar talvez 2 prioridades ao mesmo tempo. Até 3 prioridades é justo. Senão daí perde-se o senso de prioridade. Mas talvez ele vai precisar treinar alguém para atender os clientes, vai precisar de um comercial para aumentar a taxa de conversão do funil automatizado dele. E aí ele vai precisar contratar, ele vai perceber que ele talvez não tenha as técnicas para contratar como ele imagina, porque afinal não vieram contratações tão boas a partir dos métodos que ele trouxe. E aí, ele tendo clareza disso, a gente vai precisar ir para uma outra etapa. Só explicar, parece que eu estou enrolando aqui, né, falando de prioridades. É que se o dono não trabalha por prioridades, todo o resto vai dar problema. Ele vai achar que o colaborador muitas vezes não está trabalhando bem, mas não é que o colaborador não está trabalhando bem, é porque o colaborador não está trabalhando numa parte que gera resultado para o negócio. E quem pode pensar isso é o dono. O dono está buscando mão de obra, está buscando pessoas para trabalharem com ele. E aquilo precisa ser prioridade. O que não pode ser prioridade e o que não deve ir para a ação
é envolver novos colaboradores ou colaboradores existentes em ideias não bem refletidas. Ou seja, ideias não bem refletidas é meio estranho, né? Mas irrefletidas, sem uma devida deliberação, ideias que não foram devidamente esclarecidas, ideias que não foram devidamente organizadas, ideias que não passaram por uma sistematização através da aliança, através do projeto de estruturação, ou seja, que são ideias que são feitas, que é entendido previamente, simulado, qual é o quanto que aquilo vai gastar de dinheiro, quanto que é a relevância daquilo, aquilo realmente vai trazer uma receita melhor. Operacionalmente é possível fazer isso nos próximos 3 meses ou não. Muitos dos problemas que eu atendo, donos de negócio, que estão muito sobrecarregados, é por uma falta de, é o ponto cego dos limites. Falta noção de limite, de que o dono não é invencível, que ele não tem, ele não consegue, ele não é invencível, né? Ele sabe que ele não é invencível, mas assim, que ele tem limites, ele é tão dedicado, ele é tão comprometido com o crescimento do negócio que ele não tem uma noção de limites, de limitação, de que ele vai precisar ter assim um certo, olha, eu não dou conta de tudo. E essa noção ela é muito vital para aí sim, a partir dessa consciência, ele começar a aprender a acompanhar. Porque senão ele vive num modo muito louco, o dono vive num modo maluco. Ele não vai conseguir nem acompanhar, nem sequer ter o pulso, porque as coisas que ele faz são tão impulsivas, são tão do dia para a noite, são tão irrefletidas, que ele não tem nem como acompanhar, ele não tem uma estrutura formal para acompanhar o progresso daquilo que ele está fazendo. Então, o que eu quero dizer com isso? O dono, ele precisa cada vez mais, né, na hora de entender o pulso com o colaborador, ele precisa ter a noção do escopo. E se eu não tivesse te falado tudo isso anteriormente, da prioridade, dos resultados esperados, se aquilo realmente é relevante, não dá para chegar num acompanhamento. Então tem muito dono de negócio fazendo um monte de coisas e ele não consegue ter um sistema de acompanhamento porque ele está fazendo muita coisa e está fazendo as coisas erradas. A coisa certa no momento errado, ela é a coisa errada. Tem ações que o dono quer fazer, tem a abertura de filiais presenciais. Eu vejo que quando começa a cansar um pouco o digital, o home office, o dono quer abrir o escritório, ele quer diversificar demais, ele quer fazer novas frentes de negócio, ele quer criar novos produtos, sendo que naquele momento ele precisaria ajustar a operação. Ele precisaria delegar aquilo para poder se dedicar às novas áreas, mas ele quer pular a etapa. O dono não está consciente, ele está nesse ponto cego de que ele tem energia infinita, que ele não tem limites, e aí ele acaba delargando, porque para ele poder fazer uma coisa nova, ele tem que largar o que ele está fazendo. E aí entra a famosa queixa. Lucas, como é que eu faço para delegar sem delargar? Mas primeiro tem que ter a responsabilidade de entender o ponto cego dos limites. Não dá para fazer tudo, vai ter que escolher os projetos, vai ter que escolher as prioridades na empresa. Se uma empresa que não cresce priorizada, ela quebra num determinado momento, ela rui, ela entra numa loucura, assim. Eu vejo que assim, o padrão de conhecer mentores, pessoas que eu conheço, que já têm bastante sucesso nos negócios, que fazem a coisa de uma forma até meio implícita, elas têm esse senso de priorização, é muito impressionante, senso de limites, não são pessoas... O crescimento de negócio estruturado, o crescimento sólido, ele tem muito a ver com maturidade, cara. É uma coisa muito impressionante que eu estou falando para você aqui. E aí, uma das características muito grandes da falta de maturidade, de limites, é o dono achar que ele consegue fazer tudo. É a falta de limites. E aí ele não consegue acompanhar. Eu estou cavando aqui com você a causa, porque de nada vai adiantar querer acompanhar uma pessoa, querer criar um sistema de acompanhamento, criando coisas novas o tempo todo. Aí não dá para acompanhar. Você entende por que eu estou falando isso? Por que eu estou enfatizando essa questão dos limites? Porque com o ponto cego dos limites, se o dono tem esse ponto cego, ou seja, ter um ponto cego significa o quê? Estar cego a respeito de algo, né? E se ele tem um ponto cego, ele não tem clareza a respeito desse algo. Então, se ele está com esse ponto cego, ele inevitavelmente não vai conseguir acompanhar.
porque ele não vai ter paciência, não vai ter tempo. E acompanhamento, pulso, demanda tempo, demanda indicadores. Eu não vou falar tecnicamente de indicadores nesse vídeo, eu vou falar num outro vídeo. Eu estou falando aqui do jeito de pensar, né? Mas assim, o dono, ele precisa ter indicadores. E ele vai construir esses indicadores a partir do momento que ele passa a ter agora um pouco mais de tempo de reflexão. Ele passa a ter um pouco mais de tempo de presença no negócio para ele poder acompanhar. Senão ele vai microgerenciar, ele vai pilhar, porque as coisas não estão acontecendo no tempo que ele combinou. Então uma coisa que eu trabalho fortemente com os empresários que eu atendo, os donos de negócio que estão começando a escalar, é o compromisso, são os combinados. O combinado de prazo não é feito tipo unidirecional, o dono vai lá e fala, tem que acontecer nessa data. Ele vai conversar com o colaborador. A pior coisa que tem para o engajamento do colaborador é ser obrigado a seguir alguns prazos que não foram discernidos. Ou o dono tem uma mentalidade muitas vezes que ele acha que ele sempre está ganhando, né? Tipo assim, eu vou colocar 3 meses porque é um prazo XYZ, o colaborador vai apertar ele para ele fazer lá. Essa é uma mentalidade ruim, mentalidade amadora, de processos mentais não discernidos. Muito ponto cego para pouca boa tomada de decisão ali. E aí o que acontece? O dono vai lá e se ele tivesse uma relação de transparência com o colaborador, o que teria acontecido? Ele teria conversado com o colaborador e muitas vezes o colaborador, numa relação de transparência, ia falar, cara, isso leva 2 semanas para fazer. Está alinhado. Existe uma conversa, existe um compromisso de crescimento, existe respeito mútuo. Ou o colaborador pode falar, olha, como você não está tanto na operação ainda, muitos donos, o colaborador não precisaria nem falar isso, tá? Isso muitas vezes eu preciso falar para os donos. Olha, como você não está mais tanto na operação, você já não tem mais noção do tempo que as coisas levam. Então tem dono que fica só um minutinho, rapidinho, 5 minutinhos. Teve um cliente que eu precisei ajudar esse cliente a extirpar esse vício, de minimizar o tempo que as coisas levam, porque ele estava gerando muito retrabalho. Os colaboradores estavam fazendo as coisas de uma forma muito pressionada, irrealista, o dono descolou da realidade por muitos projetos ao mesmo tempo e ele perdeu o pé no chão. E aí, de forma alguma, ele conseguiu acompanhar. Entende? Acompanhar demanda clareza, demanda presença, demanda consciência de que, olha, eu vou precisar aprender a usar os seus olhos e indicadores objetivos para acompanhar o seu projeto. Eu não vou poder estar com você o tempo todo. Demanda um compromisso de transparência. Se não tem isso, fica muito difícil num negócio que está começando a escalar ter essa solução, entende? De acompanhamento. O dono vai precisar estar ali, não tem jeito. Mas ele não precisa estar o tempo todo. Por isso que a mentalidade, o jeito de pensar, de construir as coisas com o colaborador vai facilitar muito o acompanhamento. O dono muitas vezes quer saber de todas as métricas, de como que ele pode medir, do que é relevante ou não. Ele tenta tirar da cabeça dele, tenta pesquisar lá no ChatGPT, nos cursos de gestão. A melhor coisa a fazer, se já existem os colaboradores, é ir lá e perguntar para o colaborador, cara, vamos construir aqui um jeito que eu posso acompanhar a sua performance sem te microgerenciar, sem te microgerenciar, sem ficar em cima de você o tempo todo? Conversas. Quando há essas conversas, o indicador ele sai muito mais forte. Vamos lá ver como eu vou fazer esse YZ aqui. Eu não vou entrar em detalhes porque eu vou falar isso no outro vídeo, tá? Mas assim, o que eu estou falando aqui é o que está por trás de construir um bom sistema de acompanhamento, de compromisso. O acompanhamento, ele é a rotina. O acompanhamento, ele é o pulso. Ele é algo que tem a ver com a consistência. Então tem colaborador que é muito instável, mas porque não tem o devido acompanhamento. O acompanhamento não é só mais dar check lá em indicador. Existem reuniões de acompanhamento, que são o que foi feito, o que não foi feito, qual está sendo o desafio. Logo depois disso, se está tendo um obstáculo muito, muito sério, precisa ir lá e atuar em cima, precisa ir lá e mudar, precisa ir lá e fazer algo a respeito disso. Eu vou falar disso, dos detalhes disso no próximo vídeo aqui, que você vai ter no canal, né, sobre indicadores. Mas precisa existir também um entendimento de presença do colaborador e do dono, ambos. Ambos precisam ter essa responsabilidade.
O colaborador precisa parar de ficar achando que o dono é um salvador, que ele tem que proporcionar tudo, o colaborador precisa ter responsabilidade. E o dono precisa se desmantelar dentro dele essa noção de que o colaborador precisa saber de tudo, que o colaborador precisa ser autônomo, proativo o tempo todo. Então ambos precisam trabalhar juntos. E aí sim sai um sistema de acompanhamento realista, de presença. Semana a semana, linhas gerais, fragmentar, aprender a entender, tirar a ideia de um projeto e ir para a execução. E entender o que é relevante de ser visto para ser acompanhado, para não entrar nos múltiplos mínimos detalhes ali. Mentalidade do resultado, mas que sejam métricas ali que revelem aquilo que o colaborador mais trabalha. Mas para isso, mais é representativo do trabalho do colaborador. Mas para isso, de nada vai adiantar ter todas as métricas do mundo se não há uma presença, se não há uma consciência do dono do que ele está propondo para o colaborador, do que é prioridade, senão ele vai subutilizar, ele vai subestimar as complexidades das tarefas e nenhum acompanhamento vai funcionar muito bem. Acompanhar é treinar, é formar, é estar na mesma página com o colaborador desde lá do começo do processo seletivo até a performance no dia a dia. É ensinar disciplina, é ser o exemplo da disciplina, é criar projetos bem planejados desde o começo que já possam ter uma noção de acompanhamento e depois se refinar junto com o colaborador. Vamos combinar como que a gente vai medir isso aqui? Criar sistemas melhoráveis, que são aprimoráveis, que dá para aprimorar. Faz uma primeira semana, tenta medir de um jeito, não deu certo. Busca lá no ChatGPT, procura em referências, em bases de gestão ali que já atuam nessa área, no grupo de Mastermind. Olha, o que você usa para medir XYZ? Usa os critérios mais tradicionais e depois adapta para você ter uma real compreensão do que está sendo utilizado para melhorar ou não as tarefas. O que gera resultado? Que indicador que gera uma melhora? Seja em calls de vendas, seja em calls de suporte, seja na execução de uma feature de uma plataforma e assim por diante, beleza? Espero que eu tenha trazido aqui uma compreensão completa aqui, que tudo bem, completa é um absurdo falar, mas assim, que seja pelo menos maior do que uma simples métricazinha que vai numa planilha, mas sim da relação de trabalho que envolve fazer um bom acompanhamento das tarefas e do trabalho de formação de um colaborador ali, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, considere dar o seu like, e se você quer aprender a criar sistemas de acompanhamento, sistemas onde o seu colaborador consegue executar bem as tarefas, fica bem claro essa gestão, você sabe onde ele está, o colaborador sabe que você está acompanhando no sentido de auxiliá-lo, de trazer maior clareza, considere também aqui conhecer o programa aqui da Decision Pro, onde eu ensino os donos de negócios a criarem sistemas para fazerem seus negócios crescerem, dependendo cada vez menos deles no operacional e crescendo de forma enxuta e altamente rentável com relações de trabalho sólidas, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, um forte abraço e até nosso próximo vídeo.